fácil. O Brasil vive tempos de inquietação e talvez por isso mesmo de efervescência acadêmica. No entanto, nem sempre as razões ou as motivações têm a mesma origem. No vasto mundo do direito, muitos são os interesses que movimentam a respectiva produção literária, e bem assim a denominada produção científica. Não temos rubores em nos referir à natureza científica da produção, e tampouco de ajuntar a ela a expressão designativa de um certo tipo de saber, conhecimento. Outras, e ainda mais específicas, características tais das hipóteses da metodologia e da técnica. Pode-se não acreditar em nenhum tipo de conhecimento verdadeiro, como soe ocorrer hoje nos bastidores das academias brasileiras, nas quais afora o reconhecimento da primazia do papel desempenhado pelos direitos humanos na epistemologia jurídica. Tudo o mais aparece permanentemente incerto, mas ainda assim a precariedade de todo conhecimento não pode obscurecer as vantagens da técnica e da metodologia do ensino e da pesquisa. Se é verdade que não existe o mérito para a definição do método científico, também é igualmente verdade a conclusão, no sentido de que aquele que tem por precária toda a ciência deve submeter à dúvida a própria afirmação. Mas a propósito de que tudo isso? Trata-se do seguinte: em um ambiente acadêmico ou profissional verdadeiramente democrático, os destinos e os propósitos pessoais de cada um devem ser recebidos com a mesma atenção que dedicamos àqueles propósitos, que reputamos os melhores. No Brasil, verifica-se com pesar que as obras jurídicas de maior abrangência temática, geralmente dirigidas a um público não exatamente ou não necessariamente interessado nas mesmas problematizações de boa parte dos grupos de pesquisa das universidades, geralmente não recebem um tratamento destinado às produções integradas. As diversas linhas de pesquisas, evidentemente obras didáticas, têm perfil diferente das investigações monográficas. Mas nada justifica a atitude de desconfiança, a desigualdade de tratamento, de preconceito, enfim, fundada unicamente na escolha temática do autor. Esse é o trabalho didático, de abordar o processo penal brasileiro. Tarefa essa a exigir fôlego, dedicação e prudência, sobretudo porque é destinada a abranger uma grande área do conhecimento jurídico. E é uma obra destinada a quem quer se disponha a conhecer o processo penal brasileiro, seja ele aluno, seja ele profissional de direito, advogado, juiz, membro do Ministério Público, delegado, etc. Ele, aluno de curso preparatório, seja enfim e também pesquisador acadêmico, seus autores, ao contrário de tantos outros, a corrida pela reprodução de literatura jurídica e alarmantemente acumulam conhecimentos teóricos como é óbvio, mas também aliados a praxes do direito e do processo penal, seja no foro do magistério, seja no foro judiciário. Tais experiências nos parecem indispensáveis à boa e comprometida reflexão. Quem pensa que o universo dos cursos preparatórios destinados aos concursos públicos não oferece espaço para reflexão, mas aprofunda esta fora do seu tempo. Pior, pode estar com a visão obscurecida pela busca de uma excelência acadêmica que sequer é privativa das academias. O processo penal brasileiro não é mais o mesmo do texto puro e simples do Código de Processo Penal. Desde a Constituição da República em 1988, o aprofundamento constitucional das questões ligadas às garantias individuais é fato consumado e indiscutível. A visão garantista do processo penal não é mais novidade, e pelo menos no mundo acadêmico nem é mais minoria. Basta ver também a maior parte das decisões emanadas de nossos tribunais superiores, para ficarmos apenas com o Superior Tribunal de Justiça e com a Suprema Corte, revelando a
introjeção na jurisprudência da necessidade de uma mais efetiva tutela das liberdades públicas. Por outro lado, a pauta garantista, e como não poderia deixar de ser, não garante escolha proposital, interpretações idênticas sobre a extensão de cada garantia constitucional, nem tampouco unidade ou uniformidade de propósitos quanto à aplicação do direito. Enquanto a prática do direito continuar sendo obra humana, continuaremos a encontrar visões de humanidades distintas, mas nem por isso arbitrárias ou não garantistas, quando divergentes de nossa leitura. É dizer, muitas são as interpretações, até mesmo do sentido de humanidade, quando não dá a melhor maneira de promover a realização dos direitos humanos. Para não irmos longe, nossa Constituição, que é eminentemente garantista, contempla a proteção penal dos direitos humanos, o que para aqueles que professam o abolicionismo penal pode parecer inaceitável, se e desde que com os olhos postos unicamente no sistema penitenciário ainda em curso. Nestor e Rosmar não são também garantistas. Vem o processo penal sobre a exigência constitucionais do devido processo legal. Daí porque sustentam que, ao menos em tese, o Ministério Público há de ser imparcial e ele incumbido a defesa da ordem jurídica. Nesse sentido, na configuração de um processo com tais características, não se pode pensar em um Ministério Público acusador. Dizer que o uso do cachimbo, acusar, pode fazer a boca torta, acusador. Tanto pode ser verdadeiro quanto falso. Na prática, tudo a depender da experiência humana envolvida. No plano da filosofia, a afirmação equivaleria ao equívoco da falência naturalista. No entanto, a concepção garantista do trabalho, que rigorosamente tem essas feições, não implica a deslegitimação permanente do processo penal, como se vê por aí em muitos estudos, e pior, nem sempre com motivações acadêmicas, embora assim intitulados. A obra, como logo verá o leitor, é didática, mas não é superficial. É original em muitos aspectos, mas respeita a divergência e, mais que isso, faz questões de registrar o pensamento divergente, permitindo com isso que o leitor possa fazer livremente a sua escolha teórica. Não há muito a se dizer sobre um trabalho que tem por objeto uma área de conhecimento tão grande como acontece com os chamados manuais de direito, na medida em que não se trata de uma tese ou de um estudo monográfico, com maior ênfase na veracidade do aprofundamento temático. Nada obstante, pode-se deixar assentadas duas questões essenciais, a saber, a estrutura do trabalho e constitucional, dialogando, portanto, com a interpretação jurídica contemporânea, e b. O trabalho tem compromisso com o leitor, permitindo uma interlocução de acordo com os interesses acadêmicos ou profissionais de cada um. Por isso, o nosso aviso não é pouco. Eugênio Palício de Oliveira, mestre e doutor em Direito, Procurador Regional da República, professor da Escola Superior do Ministério Público da União.